Ele foi o primeiro pastor dessa igreja, né? O primeiro pastor dessa igreja. E Deus nos permite nesta noite que Ele esteja conosco. E essa semana nós temos um grupo aqui na igreja, do WhatsApp, chamado Chamados para Evangelizar, e aquele moço de Isaías, ele faz uma entrevista toda segunda-feira. E essa semana foi entrevista com a Carla e com ele, né? E a gente chama de papo teológico, mas na verdade é um momento da gente compartilhar, conhecer. E seu nome foi citado várias vezes na entrevista, como coisa boa, fique tranquilo. E irmãos, em 1994 eu fui convidado para falar no Desenvolvíder. Eu devia ter mais ou menos uns 5 anos de idade na época, e o Cancela já era um pastor experiente, bem experiente na época. E aí nós nos conhecemos lá, né? E aí papo vai, papo vem, começamos a conversar e descobrimos algumas coisas em comum. Ele é mineiro, eu também sou. Ele nasceu na cidade chamada Caragola, eu também. Ele nasceu numa casa, aí passava uma outra casa onde eu morava. Então, assim, e o mesmo médico. Ele sabe, meu nome é Vasco por causa do Dr. Vasco, né? Não é perto de time de futebol, não, para no médico, chamava Vasco. E daí surgiu uma amizade, e eu e a Cancela foi lá na minha casa onde eu morava, lá em Usina Santa Isabel, na roça. Aquelas histórias que eu conto para vocês aqui, ele foi lá na minha casa, lá visitar, ele e a Celine. E você sabe que eu tenho a forma, seria a forma de pizza que vocês compraram para mim? Eu tenho as duas até hoje. Tem as duas lá em casa até hoje. Então, uma outra oportunidade você vem fazer pizza para você. Quando ele, você vai fazer, porque eu não sei fazer a pizza, né? Você faz, igual você fez em casa. Vamos orar, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Pai amado, te rendemos graças, ó Deus, por esta noite. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos permitiu viver até agora. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem algo de poderoso para nós na Tua palavra. Senhor, usa o Teu servo com poder e graça nesta noite. Ministra o nosso coração, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Amém. Ele nunca foi na minha casa. Não, ainda. Não, nunca foi. É porque agora eu moro lá. Tá. Não, eu vi sim. Tá bom. Irmãos, entrar nessa igreja e cultuar a Deus passa um filme assim na cabeça. Eu não sabia se eu prestava atenção em Deus ou no filme. Olhar para as janelas, para os bancos. A história é muito longa, porque se eu fosse começar a contar a história aqui, a gente ia fazer uma vigília. E as vigílias aqui eram boas, eram muito boas. Mas tudo passa rapidamente, nós voamos, né? E Deus me fez voar para bem longe daqui. Aí me perguntaram, sente saudade? Das pessoas, sim. Do ministério, não. É sempre bom estar onde a gente está, né? E deixar saudades, né, Bia? Cadê seu marido, Bia? Ah, então eu posso passar a barba em você. Beleza. Eu passava a barba na Bia e fazia assim, ó. E ela já chegava perto de mim assim, para eu passar a barba nela. Queridos, é muito bom. Obrigado pelo convite, pela alegria de estar aqui com os irmãos, por ter lembrado de mim. Calhou exatamente nas minhas férias, grandes férias de uma semana, de segunda a sexta. Aí eu dei uma reboladinha, joguei as férias de sexta para quinta. Então, foi muito bom. E ontem nós viajamos, gastamos 18 horas de viagem, de Santa Catarina até aqui. Mas é porque a gente vinha parando, viemos 2 famílias no carro só, está comigo lá o meu amigo, o diácono Jonatas, com a esposa. Fiquem em pé, queridos. Veio conhecer, né, a minha região. E aí resolvemos alugar um carro que coubessem as 2 famílias. Então nós viemos em 2 famílias, as malas ficaram. Tá? Não coube
para trazer mala, mas finalmente chegamos aqui. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, porque eu quero contar uma história para você. Nós vamos ler 19 versículos. Não tem como diminuir, resumir. Precisamos lê-los todos. Atos capítulo 19. Se tem alguém perto de você que... Quem fez isso? Pô, tem uma vaga lá em Santa Catarina, quer ir pra lá? Então acompanhe comigo ali. Capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama à direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Querido Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite cultuando o teu nome, te adorando, glorificando a ti, porque tu és Deus único, verdadeiro, soberano. Tu és o nosso Deus, o Deus que tem nos amado com amor eterno. Muito obrigado, Senhor, por um amor tão grande, tão forte. Obrigado por esta igreja, por nesta noite poder estar aqui ministrando, Deus, a tua palavra. Essa palavra, ela tem autoridade e ela tem vida sobre a nossa vida. Nós pedimos que teu Espírito Santo aplique sobre nós nesse instante, a aplique em nós nesse instante, e que Deus, ela produza o fruto pelo qual o Senhor a designou para nós. Tem misericórdia de nós, Deus, e fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos num congresso de reavivamento.
Não é isso? Como pensar em reavivamento se não pensarmos em sermos usados por Deus? Reavivamento não é barulho. Reavivamento não é dom espiritual. Não é você se arrepiar e desmaiar. Tudo isso a igreja de Corinto fazia. E obrigou Jesus a escrever uma carta, obrigou o apóstolo Paulo a escrever uma carta para aquela igreja, onde Paulo chama aquela igreja de criança, que faltava maturidade e entendimento. Mas reavivamento é você entender o propósito de Deus para a sua vida e viver esse propósito na sua plenitude. Nós acabamos de ler uma história. Eu acredito que o personagem dessa história seja o homem mais conhecido em todo o cristianismo de todos os séculos. O nome desse homem era Saulo. Assim ele era chamado na comunidade judaica em Jerusalém. Mas depois, durante todo o contexto cristão, ele passou a ser conhecido como cristianismo e o maior representante do cristianismo na face da terra. Saulo foi um escritor bíblico, o escritor que mais escreveu sobre doutrina no Novo Testamento. São 13 cartas que Saulo escreve de sua autoria, e nessas 13 cartas Saulo expõe toda a doutrina bíblica, todo o ensinamento de Deus, transformando aquele judaísmo pesado num cristianismo leve, trazido pelo Senhor Jesus Cristo. Mas Saulo também se tornou o primeiro teólogo da igreja, e o primeiro a implantar igrejas em todo lugar por onde ele passava. Ele era natural de Tarso. Tarso era uma importante cidade uma importante cidade da Cilícia, e hoje a Cilícia é a Turquia. E dali Tarso expandiu o seu trabalho, o seu ministério, mas também ele era cidadão romano. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 5, ele descreve uma pequena biografia da sua vida, quando ele diz que foi circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele mesmo quem diz essas palavras dele. Agora é interessante nós entendermos que aqui nessa pequena biografia que ele coloca aos filipenses, ele fala de zelo. E o zelo do apóstolo, o zelo de Saulo era tão grande, tão tremendo, que ele declara que por zelo à lei de Moisés, ele se tornou um perseguidor da igreja. No capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, um livro que relata as atitudes dos apóstolos, principalmente, na sua maioria, o que o apóstolo Paulo fez no nascimento da igreja, seu desenvolvimento, escrito por Lucas, que era um doutor, um pesquisador. Lucas relata no capítulo 8 o momento em que Estevão é morto por causa de uma grande perseguição que se levanta contra a igreja de Cristo Jesus. E no capítulo 8, versículo 1, diz que Saulo consentia na morte de Estevão. E no versículo 3, Lucas relata que Saulo assolava a igreja, Saulo entrava pelas casas, Saulo arrastava homens e mulheres para prendê-los no cárcere. E alguns comentaristas, quando ele fala de que Saulo assolava a igreja, esse termo assolava significava que Saulo destruía tudo o que havia dentro das casas para poder levar preso os que confessavam Jesus Cristo para a prisão. Realmente, Saulo era um algoz da igreja de Cristo. Ele nutria um sentimento de ódio profundo no seu coração pelos cristãos. Em Atos 26, versículo 11, é ele mesmo quem fala, e ele diz o seguinte: encerrei muito dos santos nas prisões, contra eles eu dava o meu voto quando os matavam,
muitas vezes castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmos, por cidades estranhas, eu os perseguia. Então, queridos, essa era a situação em que Saulo estava vivendo, era essa situação que Saulo havia escolhido para poder seguir contra a igreja de Cristo Jesus. E agora no capítulo 9, não ficando satisfeito já com as atrocidades que ele estava fazendo, com aquilo que ele realizava em Jerusalém, ele foi até o sumo sacerdote e pediu cartas de autorização, para que se ele fosse a Damasco, indo a Damasco, e encontrasse alguns da igreja, alguns santos, como diz a palavra, ele pudesse trazê-los aprisionados até Jerusalém, e depois matá-los. Mas foi caminhando até Damasco, com o coração cheio de ódio contra os cristãos, contra a igreja de Cristo, como diz o texto, respirando ameaças de morte contra os discípulos de Jesus, que Saulo teve o seu encontro com Jesus Cristo. A distância entre Jerusalém e Damasco deve ser de aproximadamente 240 quilômetros. A Bíblia não dá nenhum detalhe como Saulo estava fazendo essa viagem. Se a cavalo, se a camelo, carroça, não sabemos disso. Mas a única coisa que nós sabemos é que quando ele estava chegando perto de Damasco, perto do seu destino, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Mas uma luz tão intensa, tão forte, uma luz que o deixou completamente cego, e ele caiu ao chão. Ele não conseguiu ficar de pé. E quando ele cai ao chão, ele cai completamente cego. Saulo estava percebendo que aquele brilho tão intenso era algo diferente, era algo estranho. Alguma coisa estava acontecendo que ele jamais tinha percebido, jamais tinha sentido. Foi quando então ele escutou uma voz, já não podia enxergar mais nada, uma voz forte falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então perguntou: quem és tu, Senhor? E ele recebeu a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta, entra na cidade, e lá vão te dizer o que você deve fazer. O texto diz que naquele momento Saulo já não enxergava mais nada. Ele havia ficado completamente cego, ao ponto que os seus companheiros de viagem tiveram que pegá-lo e conduzi-lo até a cidade de Damasco. O texto diz que durante 3 dias ele ficou sem ver, sem comer e sem beber. E eu entendo, queridos, que durante todos esses 3 dias Saulo estava em oração diante do Senhor, mas estava ali refletindo no que havia acontecido com a sua vida. Mas enquanto Saulo esperava 3 dias em oração e jejum, Jesus estava tendo um diálogo com outro personagem, chamado Ananias. Jesus chamou Ananias, que era um discípulo que morava em Damasco. Também não temos detalhes nenhum como Ananias se converteu, como é que era a sua vida. Simplesmente Jesus chama Ananias e diz para Ananias ir numa casa na rua direita, encontrar-se com Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso estava ali orando. E Ananias precisava ir lá orar por ele para que ele pudesse recuperar a visão. Ananias faz algumas considerações, daqui a pouco a gente comenta sobre elas. Mas imediatamente Ananias foi ao encontro de Saulo, orou por ele, colocou as mãos sobre ele, orou. E enquanto Ananias estava orando, caíram algumas escamas nos olhos de Saulo, e Saulo voltou a enxergar, a sua visão foi restaurada. E naquele exato momento ali, Ananias o batizou e ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Daquele momento em diante, Saulo começou o seu ministério. E como já falamos no início, ele se tornou o maior missionário já registrado em toda a história da igreja de Cristo Jesus.
Daquele momento em diante, Saulo se colocou nas mãos de Deus para ser um instrumento dele. Muito bem, você veio ontem buscar de Deus um avivamento, veio hoje, virá amanhã, mas para que você quer um avivamento na sua vida? Como eu disse anteriormente, avivamento não tem significado nenhum se você não se colocar nas mãos de Deus para ser um instrumento dele, para ser usado por ele. E aqui nessa história de Saulo tem alguns detalhes importantes que eu gostaria de compartilhar com você, porque serviram para a minha vida e vai servir para a sua vida também, já que nós estamos em busca de um avivamento, de uma aproximação maior com Deus, de uma comunhão maior com Deus. Então preste atenção bem nesses detalhes. Olha só, por que Jesus chegou aos olhos de Saulo e depois o mesmo Jesus abriu os olhos de Saulo? Propositadamente, Jesus chegou ao Saulo para depois de 3 dias abrir os seus olhos. Até aquele momento ali, da luz ter brilhado sobre ele caiu ao chão. Ele não conhecia Jesus. Ele não tinha tido uma experiência com Jesus. Mas Jesus, desde a eternidade, já tinha planos para a sua vida. E Deus declarou esses planos para Ananias. Quando Jesus declarou esses planos para Ananias, quando Jesus disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem perante os filhos de Israel, porque eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, querido, não podemos perder essa visão que a Bíblia nos coloca aqui. Deus tinha planos para Saulo, por isso Deus agiu da forma que agiu, da mesma forma que Deus tem planos para você e vai agir da forma que Ele age. Porém, algumas coisas Saulo precisava fazer, como eu preciso e você também. A primeira delas, Saulo precisava separar a sua vida do passado. Saulo precisava separar a sua vida do passado. Saulo estava indo para Damasco para capturar os discípulos de Jesus e levá-los presos para Jerusalém. Mas esse não era o propósito de vida que Saulo tinha, que Deus tinha para Saulo. Deus não havia permitido que Saulo viesse a esse mundo para poder perseguir a sua igreja. Deus não estava nos planos de Deus, nos propósitos de Deus. O nascimento de Saulo, o crescimento e a vida de Saulo não era para perseguir a igreja. Saulo não estava vivendo aquilo que Deus queria para ele. Saulo estava vivendo uma vida de desejos pessoais, mesmo achando que esses desejos estavam agradando a Deus, porque na realidade Saulo vivia uma vida fiel à lei de Moisés. Saulo vivia uma vida compromissada com o judaísmo, mas uma vida bem distante daquilo que Deus queria para ele. Então era necessário que naquele momento ali houvesse uma mudança, que Saulo rompesse com o seu passado, rompesse com a sua religiosidade, rompesse com os seus padrões religiosos da lei, para que ele pudesse se tornar um instrumento nas mãos de Deus e cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Então ele precisava romper com o passado, romper com a sua religiosidade. E Jesus vai e o que faz? Torna ele cego. Ele não enxerga nada. Jesus estava causando na vida de Saulo um divisor de águas. Jesus estava mostrando a Saulo que a sua vida passada agora estava ficando para trás, que ele estaria tendo uma nova vida, uma nova oportunidade, já que ele tinha tanto zelo que assolava a igreja por causa do cumprimento da lei de Moisés. Agora Jesus estava mostrando que ele teria que canalizar o seu zelo agora no objetivo certo, e esse objetivo certo era Jesus. Portanto, queridos, para que nós sejamos usados por Deus, para que nós sejamos instrumentos na mão do Senhor, e para que nós vivamos um reavivamento, nós precisamos romper com o passado. Nós não podemos estar com os nossos olhos no passado, voltados para o passado, não. Precisa haver um divisor de águas na nossa vida. O passado fica para trás. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer mais tarde, deixando para trás as coisas que ficam.
e prosseguir em direção a Cristo. Se você está aqui todo esse final de semana em busca desse avivamento e não quer romper com o passado, desculpa, meu querido, vai perder teu tempo. Nada vai acontecer na sua vida, porque aquele que põe a mão no arado, Jesus disse que não pode olhar para trás. Não tem como olhar para trás. Então a primeira coisa que Saulo teve que fazer, romper com o passado. Ele cai no chão, ele fica cego porque a vida do passado lhe derrubou. Quando ele abre os olhos, ele abre os olhos para uma nova vida. Segunda coisa que acontece na vida de Saulo, que nós precisamos, que precisa acontecer na nossa vida também. A primeira é deixar as coisas do passado, romper com o passado. A segunda é focar a nossa vida no Senhor. Saulo precisava focar a sua vida em Jesus. Lá no versículo 11, o Senhor mandou Ananias ir ao encontro de Saulo, porque Saulo estava orando. Olha lá o texto, ó, vamos ler comigo. Então o Senhor lhe ordenou, leia por favor, igreja. E na casa de Judas procura por Saulo, aquele nada de Tarso, pois ele está orando. 3 dias de jejum e oração, sem comer nada, sem beber nada, sem enxergar nada. Eu quero que você se imagine nessa situação. Um local desconhecido, onde você não consegue enxergar nada, e ali você não está comendo nada, você não está bebendo nada, porque algo tão extraordinário aconteceu com você. E você então começou a passar esses 3 dias conversando com aquela pessoa que apareceu para você e começou a te chamar pelo nome e disse que você estava perseguindo ele. Durante 3 dias Saulo ficou nessa situação, completamente voltado para dentro de si mesmo. E Saulo precisava, irmãos, nesses momentos, ele precisava estar a sós com o Senhor Jesus. Ele precisava gastar 3 dias para fazer uma reflexão da sua vida, uma reflexão daquilo que Jesus havia feito por ele e daquilo que Jesus estava fazendo por ele exatamente naqueles dias. Ele precisava então olhar para dentro. Então Deus tira a visão dele para que ele não olhe nada para fora, para que ele não enxergue nada fora, mas para que ele tenha a oportunidade de tirar o foco de si mesmo e focar somente em Deus. A vida de Saulo estava focada na religiosidade. A vida de Saulo estava focada nas atrocidades que ele estava cometendo em nome da fé. Mas agora rompendo com o passado. Rompendo com o passado, completamente cego, dependendo da ajuda de outras pessoas para conseguir se locomover. O que ele desejava e precisava era falar com Deus. Focar sua vida em Deus. Não tem como vivermos um avivamento, queridos, e sermos usados por Deus, sermos instrumentos nas mãos de Deus, se nós não focarmos a nossa vida em Deus. E muitas vezes, para focar a nossa vida em Deus, nós temos que sermos cegos, temos que ser cegados. Cegados para as coisas que nos agradam, que agradam a nós, a nossa carne, satisfaz a nossa carne. Cegar as coisas que nós colocamos como propósito na nossa vida. Cegar as coisas que nós colocamos como objetivos que não agradam a Deus. Enfim, nos cegarmos de todo mundo que está ao nosso redor, para que nós foquemos exclusivamente a Deus. Capítulo 11 de Hebreus, o autor sagrado, ele faz uma descrição tremenda de homens e mulheres que viveram da fé. Ali ele cita vários nomes e depois ele diz que não tem como comentar todos os demais. Aí no capítulo 12, logo depois que ele fala dos heróis da fé,
ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aí no versículo 1 ele diz: corramos essa carreira com perseverança. Não tem como nós corrermos a carreira cristã se nós não olharmos firmes para Jesus, e não tem como nós olharmos firmes para Jesus se nós não fecharmos os nossos olhos, senão nós nos tornarmos cegos para o mundo e olharmos para dentro de nós, olharmos o nosso foco para Deus, naquilo que Deus tem feito para nós, naquilo que Deus tem para nós, o propósito de Deus na nossa vida. Depois que o autor sagrado aos Hebreus ele fala de homens e mulheres, ele vai dizer: a nossa visão precisa estar focada no Senhor. Você não pode viver um avivamento, você não pode ser usado por Deus se você não focar a sua vida no Senhor. Saulo estava 3 dias sem olhar para fora. Saulo estava 3 dias olhando apenas para dentro de si mesmo. Saulo estava 3 dias com seus olhos escamados, não enxergando nada, mas ele precisava olhar para dentro de si, olhar para a sua vida de pecado, olhar para a sua vida sem foco de Deus. Ele passou então 3 dias focado somente naquilo que Jesus havia feito por ele. Aí então Deus o coloca como instrumento nas mãos. Ele será para mim um instrumento. Quanto tempo nós temos gasto no foco a Deus? Para pensar. Eu vou mudar a pergunta, mas por favor não responda. Quanto tempo você está focado no seu celular? Quanto tempo você foca em Deus? Para sua vida, para você focá-la no Senhor. Nós estamos vivendo dias corridos, e esses dias corridos têm nos tornado imediatistas. Nossas agendas andam cheias, cheias de tarefa, nada muito importante, mas a gente lota a agenda. E o tempo para Deus. Deus tinha algo na vida de Saulo que ele não podia entrar numa sinagoga ou num culto cristão, ouvir um sermão e sair dali convertido, não. Deus tinha tanta coisa para fazer na vida de Saulo que Saulo precisava ficar 3 dias sem comer, sem beber, em jejum, fazendo uma retrospectiva da sua vida, olhando para Deus, focando a sua vida em Deus, porque daquele momento em diante a sua vida seria somente o Senhor. E Saulo foi o maior avivalista que já existiu na face da terra. Não acredito que tenha existido outro homem tão avivado como Saulo. Mas ele focou a sua vida em Deus. Jesus precisou tirar a visão dele para que ele pudesse focar a sua vida no Senhor. Você está entendendo, igreja? Amém. Então a primeira coisa que precisa acontecer é separar o passado. E a segunda coisa, focar em Deus. Mas uma terceira e última, se preparar para o chamado do propósito que Deus tem. Saulo foi chamado para um propósito de Deus. Versículo 15, Deus fala para Ananias assim: Ananias, vai lá, porque este é para mim um instrumento escolhido. É um instrumento escolhido. Deus havia escolhido Saulo para que Saulo fosse o grande missionário, plantador de igreja por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eu não tenho medo de errar. Se eu errar, depois o pastor Vasco conserta. Saulo foi evangelizando, abrindo igrejas. As igrejas foram multiplicando, saíram da Judéia, Samaria, chegaram à Boa Esperança.
chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, na Boa Esperança. Vai, Ananias, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Mas por que Deus escolheu Saulo? Porque Saulo era bonzinho, tinha bom comportamento, frequentava religiosamente a comunidade evangélica cristã. Claro que não. Deus escolheu Saulo porque Deus tinha graça para derramar sobre a vida dele. A escolha de Saulo está baseada somente na graça de Deus. Porque, meu querido, nenhum de nós, nem Saulo, nem você, nem eu, somos merecedores sequer de servirmos a Deus, de louvarmos a Deus, muito menos de sermos usados por Ele em avivamento. Se Deus faz alguma coisa conosco, é pela sua graça, sua infinita graça. E foi graça de Deus em ter derrubado Saulo ao chão naquele dia. Foi graça de Deus em ter escolhido Saulo, assim como é graça de Deus trazer você aqui, assim como é graça de Deus salvar a sua vida, assim como é graça de Deus colocar um propósito dele na sua vida. Eu vou te dizer uma coisa. Vou te dar uma grande notícia. Você não nasceu porque seu papai e a sua mamãe fez um momentinho de amor com a sua mãe. Fizeram um momentinho de amor e nasceu um ser bonitinho. Foi resultado lá daquele momentozinho de amor do papai e da mamãe. Engano seu. Você nasceu porque Deus tem um propósito na sua vida. Você acha que Deus, soberano como é, ia deixar as pessoas irem nascendo assim, à torta e à direita, e perder o controle sobre elas? Esse não é o Deus que me salvou. Você nasceu porque Deus tem um propósito na sua vida. Saulo nasceu porque Deus tinha um propósito na vida dele. Se Deus permitiu que nós viéssemos a este mundo, é pela graça dele, porque o pecado tentou derrubar, tentou destruir, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, enviou seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar, e resgatados pela graça de Deus, nós fomos chamados para podermos cumprir o propósito dele em nossa vida. Portanto, meu querido, coloque uma coisa na sua vida: se você quer um avivamento, você quer um avivamento para servir, você quer um avivamento para trabalhar, você quer um avivamento para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Se não, nem busque, que Deus vai cobrar isso de você. Deus chamou Ananias e falou com ele assim: vai lá orar por ele. Aí Ananias falou para o Senhor assim: Senhor, de muito eu tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. E ele veio para cá trazendo autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor, cheio de misericórdia e graça, continuou dizendo para Ananias: Ananias, aquele homem, eu tenho um plano para ele. Eu vou mostrar para ele quando importa o Senhor vai pelo meu nome. Vai lá, Ananias. E Ananias então resolveu obedecer ao Senhor. E diz o versículo 17, se você quiser colocar lá, e pode colocar para mim. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão. Ele chama Saulo de irmão. Ele reconhece que Jesus havia salvado Saulo. Ele reconhece a transformação de Jesus na vida de Saulo, porque ele reconhece que Jesus tinha um propósito, tinha um plano para a vida daquele que antes era perseguidor, mas agora estava se colocando à disposição para poder ser instrumento nas mãos de Deus. Saulo, irmão. A graça de Deus, apesar dela ser totalmente gratuita, ela não pode ser ignorada por nós, a ponto de nós vivermos uma vida fora dos propósitos de Deus. Não pode, irmãos. Em outras palavras, eu quero dizer para você que, ao usar de graça para conosco, em nos salvar, Deus coloca propósitos na nossa vida para serem cumpridos. Você tem busca de avivamento, mas já pensou que com o avivamento você vai ter que cumprir o propósito de Deus? E se o propósito de Deus na sua vida não te agradar?
Talvez os propósitos de Deus não sejam tão fortes assim como foram na vida de Saulo, que depois ficou conhecido como grande apóstolo Paulo, o apóstolo gerado fora do tempo. Muitas pessoas chegaram à graça de Deus pela mensagem, pela vida de Paulo. Muitas igrejas foram abertas e fortalecidas pelo cumprimento do chamado de Paulo ao propósito de Deus. Mas isso não exclui ninguém. Nós estamos aqui nesse contexto, mas Deus quer fazer de você um instrumento dele, para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Esse é o resultado do avivamento. Quando Ananias terminou de orar por Saulo, os olhos foram abertos e ele ficou cheio do Espírito Santo. E nunca mais se esvaziou. Nunca mais se esvaziou. Cheio do Espírito Santo. É aí que está o avivamento. E cheio do Espírito Santo, se você ler o versículo 20, que nós não lemos, eu estou caminhando para o encerramento, pode ler o versículo 20 aí, querido. Diz assim, ó, e logo, lê comigo, igreja. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Aleluia. Se a gente colocar aqui na matemática, no cronograma, eu diria que uma semana depois. Porque em 3 dias ele fica em oração. Ananias vem, ora sobre ele. Ele se enche do Espírito Santo e logo ele começou a pregar. O Espírito Santo desceu sobre ele, transformou a sua vida, encheu a sua vida, colocou nele o propósito de Deus. E Saulo simplesmente disse para o Senhor o que Isaías disse há anos e anos atrás: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Saulo estava disposto a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Por isso Saulo viveu a sua vida inteira em avivamento. Por isso Saulo viveu a sua vida inteira em intimidade e comunhão com o Senhor. Jamais abriu a boca para reclamar, jamais abriu a boca para discutir, jamais abriu a boca para poder falar qualquer coisa. Pelo contrário, ele declarou: eu posso todas as coisas naquele que me dá força. Aleluia. Então, meu querido, se você está em busca de avivamento, rompe com o passado. Se foca em Deus. Foca a sua vida em Deus. E se coloca à disposição para seguir aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém.